Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Foco. Eu me chamo Cristina, sou psicóloga e pesquisadora no mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana. E hoje acompanharei vocês em uma conversa sobre os impactos das recentes enchentes no Rio Grande do Sul. Focaremos nos cuidados em saúde que são essenciais para as famílias e as crianças afetadas por essa catástrofe. As enchentes no Rio Grande do Sul começaram no dia 29 de abril e já afetaram 1,4 milhão de pessoas em todo o estado. Destes, 48,8 mil pessoas estão em abrigos neste momento, enquanto 159 mil estão desalojados e se abrigando em casas de familiares ou de amigos. Dos 401 municípios gaúchos, 388 relataram problemas decorrentes deste temporal. Eu estou aqui com o Dr. Leonardo Limberger, que é residente em medicina de família, médico em estratégias de saúde da família do município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e que tem estado na linha de frente dos esforços de socorro às vítimas da enchente. Agradeço pela sua presença, Leonardo. Leonardo, eu quero começar aqui te ouvindo sobre a tua experiência de socorro às vítimas da enchente nesses últimos dias. Como que tem sido a tua experiência? No início foi bem complexo, né? A gente teve que lidar com uma situação inesperada, ninguém estava preparado para isso. E teve diversos desafios desde o início, justamente porque não tinha uma estrutura pensada para isso. O posto de saúde que eu trabalho, ele foi afetado também. A gente teve ali uma porção que foi destelhada e invadiu a água, então foi fechado. Inicialmente, a gente foi alocado para o CDM, né, o Centro Desportivo Municipal, conhecido como Farrezão aqui na cidade, justamente para fazer o atendimento dessas vítimas. E lá houve a distribuição das funções mais diversas, né? Então, tinha médico ajudando na triagem de recebimento de roupas, tinha médico ajudando no recebimento das vítimas, mas inicialmente estava muito desestruturado. Então, a gente foi aos poucos se adaptando, vendo as necessidades das famílias que estavam lá, vendo as necessidades que poderiam vir a surgir, né? Já tentando antecipar alguma coisa. E, graças a Deus, recebemos muito apoio, tanto da sociedade civil quanto da Secretaria de Saúde. Todo mundo se mobilizou e tivemos muitos voluntários, o que contribuiu bastante para estabelecer um cuidado mais adequado para essas famílias, né? Uhum. Então, a princípio, os esforços foram destinados a isso, abrigar as pessoas em segurança, garantir a proteção, né, física e os cuidados mínimos, as necessidades básicas e cuidados mínimos de saúde. Exatamente. E isso aqui em Santa Maria se concentrou no CDM. Isso, tiveram outros centros, né? Teve a Igreja Santa Catarina também que recebeu famílias. Teve algumas sociedades civis que se organizaram também para receber, então algumas igrejas, alguns centros, clubes que receberam outras famílias, mas a principal concentração foi nesses locais, e o CDM acho que é o que mais recebeu famílias e doações também, né? Uhum. Então a prefeitura se organizou lá para ter um centro de referência mesmo, né? Para o cuidado dessas vítimas. É importante ter um espaço assim, que concentra as doações, concentra o voluntariado e a partir dali se distribui. E daí a gente consegue identificar quais são as áreas mais afetadas e quais são as pessoas que mais precisam, né? Com certeza, com certeza. Tem a situação de Porto Alegre que está bem complexa, né? Claro, a gente nunca compara essas situações, cada realidade é uma realidade diferente. Mas lá a gente vê que tem múltiplos centros e isso até dificulta a organização. Claro, uma proporção maior também, mas o fato de a gente ter um centro mais concentrado acaba contribuindo para a organização, sim, com certeza. Leonardo, quando as chuvas começaram aqui na região central do estado e as enchentes lá no dia 29 de abril, nós não poderíamos imaginar que todo o estado seria afetado dessa maneira, né? E que outras regiões fossem ainda mais afetadas.
E no teu ponto de vista, quais foram as maiores dificuldades, os maiores desafios para os profissionais da saúde, para a assistência em saúde às pessoas que estavam desabrigadas ou que foram diretamente afetadas pelas enchentes? Perfeito. Eu vou falar então da minha experiência aqui em Santa Maria, não sei como foi nos outros locais, né? Mas inicialmente já houve um problema na cessação de acesso à saúde dos pacientes do nosso território. Então, por exemplo, o meu posto de saúde teve que fechar. Fechou. Aquelas consultas que haviam sido marcadas, esses pacientes ficaram desassistidos por um período. Ali já se criou uma barreira de acesso, né? Um problema de saúde. Mas a gente conseguiu readequar, o meu bairro não teve tanto impacto direto, foram mais questões indiretas referentes à enchente. E essas outras famílias que estavam precisando mais, a gente conseguiu realocar nosso contingente de trabalho para lá, né? Então eu acabei me direcionando mais para o CDM mesmo, me ausentei um pouco da unidade de saúde, tem outros médicos lá, e acabei concentrando meus esforços lá no CDM justamente por conta dessas famílias que precisavam mais. Inicialmente, um dos maiores desafios que a gente apresentou foi a questão de logística. Então, começaram a surgir diversos voluntários, mas a gente não tinha, por exemplo, uma escala bem definida. Quem que vem, que horas, quem vai fazer o quê? Isso foi um problema bem grande no início. Eu comecei a organizar uma escala, grande parte se concentrou entre os residentes de medicina de família lá da UFSM e da UFN, junto com alguns voluntários que se apresentaram, vieram buscar a gente ali para organizar uma escala. Teve também a questão de acesso a insumos e medicamentos, que foi um problema, porque, para quem não sabe, a gente atendeu numa tenda lá no CDM, e ali a gente concentrou as medicações, ataduras, gases, materiais para curativos, que inicialmente eram escassos, não tinha muita coisa. Foi conforme a demanda foi surgindo que a gente foi solicitando, e aí a Secretaria de Saúde teve um papel muito importante, a farmácia da Secretaria de Saúde. Tivemos apoio também de empresas privadas, né, representantes farmacêuticos que cederam muitas doações para a gente. Isso foi bem importante também para garantir o acesso ao tratamento adequado para essas famílias. Essa situação que é sem precedentes no Rio Grande do Sul e acredito que no Brasil, né, ela exigiu uma organização que nós também não sabíamos como fazer, não sabíamos como proceder. E esse movimento de doações e de solidariedade da sociedade civil foi muito importante, né? Muito importante. Poderíamos considerar assim. E é bom lembrar também, com relação à saúde em especial, as pessoas afetadas pela enchente já tinham problemas de saúde, já tinham dificuldades, já tinham doenças crônicas, precisavam de medicamentos de uso contínuo. E essas dificuldades que já haviam se somaram às dificuldades que surgiram em função das enchentes, né? Então, algumas pessoas se machucaram, se feriram e se contaminaram. Então, assim, Leonardo, tendo em vista isso, quais são os cuidados em saúde que as pessoas que foram afetadas pela enchente precisam ter? Precisam estar atentas agora, a partir de agora, a quê, mais especificamente? Certo. Então, como você comentou, são situações crônicas, né? Não é um problema que surgiu agora. É um problema crônico de saúde, né? Um problema de vulnerabilidade social muito grande que foi agravado. E aí a gente vai ter uma heterogeneidade muito grande. Então tem desde a pessoa que morava em um local, tinha uma segurança e foi afetada e agora vai retornar para sua casa, e tem aquela pessoa que morava em uma casa, digamos, mais precária mesmo, né? Em invasões, em locais sem acesso a saneamento, e tudo isso agora fica muito ampliado, né? Quanto aos cuidados, eu acho que a gente pode separar eles em algumas partes, né? Então, imediatos, da família que foi exposta recentemente, os cuidados a médio prazo, digamos assim, e os cuidados para quem já está retornando para sua casa. O que tem que tomar cuidado para quem foi exposto recentemente? Primeira coisa é se estabelecer em um local seguro. E aí teve os casos das pessoas que foram para familiares, para amigos, para abrigos. Então, esse é o primeiro passo, né? Estar em um local seguro, com acesso a alimento, com acesso à água, com possível acesso a atendimento médico, por exemplo. Tudo isso é muito importante de forma imediata.
Feito isso, começam a surgir alguns quadros agudos, né, que têm que ser levados em consideração e que vão aparecer muito nesses próximos dias aqui em Santa Maria. Como é o caso, por exemplo, das doenças diarreicas. A gente tem que lembrar que a água da enchente, ela é uma água contaminada, ela tem possivelmente contato com esgoto, tem contato com o solo, ela tem diversos micro-organismos ali que têm o potencial de causar doenças. As doenças diarreicas, elas são bastante frequentes e apesar de, na maior parte dos casos, serem autolimitadas, ou seja, se resolvem sozinha, a gente tem que ficar atento a casos com complicações. Ou seja, sinais de alarme que a população tem que ficar atenta para buscar um atendimento médico, seja num pronto atendimento, numa unidade básica de saúde, para ser resolvido, ser avaliado, né, e ser tratado da melhor forma. Então, por exemplo, pacientes com sinais de desidratação. Crianças e idosos costumam apresentar com mais frequência. Vulnerável. Grupos mais vulneráveis. Crianças e idosos. Exato. O que são os sinais de desidratação? A criança, por exemplo, vai ter um choro sem lágrimas, boca seca, pode ficar mais irritada ou mais prostrada, né, mais quietinha, assim, se sentindo mais cansada. É uma criança que pode estar sem aceitar a via oral, ou seja, ela não está ingerindo líquidos, por conta de muitas vezes ter náusea, vômitos associados. Então essa criança tem que ter uma atenção a mais. O idoso a mesma coisa. Já é uma população que costuma tomar menos água, né? O idoso, ele tem essa questão de se hidratar menos e fica mais vulnerável também à desidratação. Ademais, febre, vômitos que não estão cessando, tem que procurar atendimento médico. Casos de diarreia com sangue, muitos episódios no dia. Casos em que o quadro se está prolongando muito, então a pessoa já está ali com 7 dias e não está cessando, tem que ser procurado atendimento médico também. Isso se tratando dos casos de diarreia. Mas existem outras doenças também que podem surgir, né? Uma que está sendo bastante falada é a leptospirose, né? As pessoas estão sendo expostas. Então, os sintomas, eles indicam a necessidade de buscar atendimento para fazer uma avaliação mais detalhada e iniciar o tratamento de forma precoce, né? Então, quais são os sintomas de um caso de leptospirose? Dores no corpo, principalmente dor nas panturrilhas, podem aparecer, dor de cabeça, febre, vermelhidão nos olhos, são diversos os sintomas que podem surgir. E aí as pessoas têm que estar atentas, têm que estar informadas sobre isso, para que elas possam buscar ajuda, né? Tá. E nós temos falado bastante também aqui no Rio Grande do Sul a respeito da dengue, que algumas regiões já estavam com um surto de dengue. Eu imagino que essa umidade intensificada e o calor que nós tivemos nos últimos dias também, a associação desses fatores pode levar ao aumento de contaminação por dengue. Sim, acredito que possa haver um aumento dos casos, né? Mas é uma questão que as pessoas que foram expostas à enchente, elas têm que procurar atendimento por conta dos sintomas serem muito similares à leptospirose. É parecido mesmo. São eu te muito ouvi falar e semelhantes. pensei, como diferenciar? A gente não consegue diferenciar. Geralmente dengue, a gente tem que fazer algum exame de sangue. Ele tem algumas pequenas diferenças nos sintomas, mas o quadro geral é muito semelhante. Então, a gente acaba tendo que fazer alguns exames para avaliar esse paciente. E se for exposto às enchentes, a gente tem que ficar ainda mais alerta, né? Daí considerar especialmente a leptospirose. leptospirose. E tu falaste, Leonardo, sobre os sintomas serem persistentes. Então, assim, se eu tenho um sintoma 1 dia, 2 dias, eu posso aguardar? Quanto tempo que eu poderia aguardar para ver se a febre persiste ou a diarreia persiste? Ou dor no corpo? Porque eu fiquei pensando agora, dor no corpo as pessoas podem sentir por exaustão, por estresse muscular, por tudo que viveram também. Então, se tratando da diarreia, a gente pode ser mais permissivo em relação ao tempo. Tá. Né? Então, o paciente que está apresentando um quadro simples de diarreia, não tem febre, não tem dor no corpo, tive ali realmente uma diarreia isolada, 1, 2 dias, melhorou, tranquilo, não tem necessidade de se apavorar, né? Tá. Agora, em relação a esses sintomas mais difusos,
como dor no corpo, febre, somado à exposição às águas contaminadas, sim, esse teria que procurar o atendimento médico, né? Um posto de saúde. Não espere. Realmente, daí já é um caso mais complexo. Principalmente esse quadro de dor no corpo muito pronunciado, né? Porque não é aquela dor cotidiana que a gente tem de dormir um pouco de mau jeito ali, que o pessoal fala, dormi meio mal, acordei com um pouquinho de dor no corpo ou fiz algum esforço. Não, é um quadro de dor bem mais pronunciado e geralmente associado à febre, né? A febre é um sintoma que chama bastante atenção nesse caso. Tá. Leonardo, tu falaste a respeito das crianças e idosos como grupos vulneráveis. As crianças em especial, você falou sobre a necessidade de hidratação. Há mais algum cuidado específico voltado para as crianças? Primeiro, sobre a hidratação, uma hidratação com água potável, né? Então, a criança se expõe muito à questão eles têm a questão da ingenuidade, né? Então, eles vão querer brincar ali no local que ficou água acumulada. Isso não pode, né? Tem que evitar. Questão de lavagem de mãos das crianças, porque essa contaminação, os locais que foram... em que a enchente entrou em contato, né, eles estão potencialmente contaminados. Não é porque secou que as bactérias elas sumiram, né? Então tem que ser feito a preparação desse local. Então a pessoa retornou para casa, tem que ser feita a limpeza dos móveis que ali ficaram. Se teve objetos, por exemplo, louça, tem que lavar, porque ela pode ser um potencial contaminante. Alimentos que entraram em contato com a gente, mesmo que estejam fechados, digamos um recipiente ou na embalagem, eles potencialmente têm contaminação. Melhor não ingerir. Melhor não ingerir, exatamente. Medicações também, tudo isso tem que tomar cuidado. E aí a gente, principalmente com o caso das crianças, que elas têm essa questão de leva tudo na boca, caiu no chão, pega. Né? Então, a lavagem de mãos é bem importante, né? Claro, isso se tratando dessa questão de contaminação, mas os cuidados vão muito além disso, né? A gente tem a questão psicológica, né? A parte de saúde mental. Isso, com certeza, vai gerar impactos muito grandes, né? Transtornos de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, tudo isso pode surgir. Tem a reação fisiológica também, né? Aquela esperada frente a uma situação, né, de catástrofe como essa. E as crianças, principalmente pela questão de não haver uma compreensão da situação. Né? Nós faremos um programa específico sobre as questões emocionais e psicológicas porque merecem a nossa atenção. Leonardo, muito obrigada pela sua presença, as suas informações foram valiosas, tenho certeza que colaboram, né, cuidado em saúde integral das famílias afetadas e das suas crianças. Muito obrigada. Eu que agradeço. Para todos que nos assistem, reforçamos a importância de seguir as orientações de saúde pública, buscar assistência médica quando necessário e apoiar-se sempre nas redes de suporte comunitário. Nós também gostaríamos de agradecer a todos os profissionais de saúde e voluntários que estão trabalhando incansavelmente para oferecer suporte e reconstruir as áreas afetadas. Continue acompanhando a programação da UFN TV para mais atualizações sobre como cuidar da sua saúde em tempos de crise. Obrigado por nos assistir, cuide-se bem e mantenha-se seguro. Até a próxima.